O terrorismo tem diferentes definições e as pessoas tendem a ter pontos de vista divergentes sobre o que realmente se encaixa nessa categoria, nesse conceito. Essa definição baseia-se geralmente na percepção de uma situação pela pessoa e o quanto ela simpatiza com essa mesma situação ou o quanto ela odeia. A questão da segurança ocupa um lugar central no quadro de preocupações da sociedade global do nosso tempo. Violência, crime, segurança e, atualmente, o terrorismo. E terrorismo, este tema tão candente, foi escolhido de hoje para que debatamos aqui no nosso Direito e Literatura, que está começando agora. A partir de agora, você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito e da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vamos discutir o tema terrorismo. Para isso, recebemos no estúdio Heloísa Capovilla, professora de História da Unicinos, Catherine Rosenfield, professora de Filosofia e Literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, José Luiz Bolza de Moraes, professor do nosso Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos. Sejam bem-vindos. Eu vou começar, pode ser com a Catherine? Ou pode ser? Pode ser. Eu estava muito na dúvida, queria, na verdade, num primeiro momento, trazer o Malraux, né, o romance A Condição Humana, né, que é uma versão heroizante, né, do terrorismo, mas depois a minha pergunta era, mas de que terrorismo nós vamos, na verdade, falar? E trouxe, então, um livro menos literário, mais instrutivo, que se chama Civilização e Barbárie, que foi uma coletânea que se sucedeu a um congresso em 2001, depois do 9/11, né, do World Trade Center. Nós debatemos isso aqui em Porto Alegre, acho que tem também uma versão na Revista de Filosofia Política do mesmo livro em português. Por que eu trouxe esse livro? Porque estamos no momento em que a temática do terrorismo se tornou tão confusa, né? Ela está tão premente nesse momento, né? Depois desses últimos incidentes de terrorismo maluco, né? De individual, que a gente não sabe mais de onde vem, é inspirado pelo ISIS ou é simplesmente uma patologia, que eu acho que é realmente uma ótima ideia de refletir sobre o que é o terrorismo, qual é o espectro de longa duração, né? Então, eu queria começar lembrando que o terrorismo que nós vemos hoje, né, tem uma história que remonta à Idade Média, né? A seita dos Hashashin, né, no século X, 150 anos de tradição eles tiveram entre 1090 e 1257, mais ou menos. É uma seita que, na verdade, começa na Pérsia, né? Começa atuando na Pérsia e na Síria, né? Do velho da montanha, né? Que é um líder carismático, né? A gente diria quase um líder de seita mesmo, né? Como o Reverendo Moon, né? Que mandava sem blinking, né? Sem nenhuma preocupação os seus súditos a cometerem suicídio. Então, isso só para deixar pairar no ar, né, que aqueles problemas que o Lênio mencionou, né, antes de nós começarmos, né, e o terrorismo, resultado da colonização, etc., né, porque muitas pessoas acham que o terrorismo medieval era contra os cristãos, mas não, era de uma seita, né, que assassinava os doutrinários mais, digamos, do establishment. Era uma coisa completamente intrínseca, né, ao Islã. Sicários, né? A tradução era os sicários, né? O sujeito, ele andava no meio da multidão e, de repente, ele gritava e matava alguém, depois
depois se matava, né? Exatamente. Era algo assim, né? Quer dizer, tudo a ver, né? Né, Hassan Issabah era esse líder que, inclusive, fazia também já essa propaganda, né? Quando vinham embaixadores ocidentais, né? Cristãos, ele demonstrava, né? A que ponto a obediência era absoluta, né? Mandava os seus mais próximos guardas, né? A se precipitarem e a se matarem na frente dos outros. Então, tinha toda essa espetacularização, né? essa veneração da também, obediência radical. Né? Então, isso só para dizer assim, um pouco de como é difícil para a nossa mentalidade dos direitos humanos, do individualismo, etc., é difícil sequer entender, né? As molas, né, propulsoras de uma mentalidade asiática, né, que é totalmente contrária aos nossos valores. Então, só para começar assim um pouco... Esse Matei, que é o coautor aí com o Denis desse texto, eu tenho outro texto, um livro dele que eu estou usando agora, que ele faz uma crítica ao sujeito, né, como dizer, que no fundo tudo isso está ligado a uma barbárie interior também. Né? Então, ele toca muito assim numa crítica cultural ocidental, né? A nossa veneração impensada, né? De uma certa cultura de esquerda, né? Que ficou apagando uma série de problemas morais, né? Misturando a moralidade com a ideologia de esquerda. Né? Então é um autor que é interessante muito nesse momento. Eu comprei não lembro o nome do texto agora, mas é o Jean-François Matei. Ele escreveu muito sobre isso. E Luísa? Bem, eu fui para a área do jornalismo, né? Jornalismo literário, dentro da floresta. David Remnick, que tem vários artigos e um deles, ele trabalha com a questão do estado do Arafat, né, da Fatah e da Palestina, e remete a um período da morte do líder da Fatah e de como se estruturava ali as relações Israel-Palestina o tempo da escrita é 2005, 2006, 2004, portanto já agora, no século, poderíamos dizer agora, e o que me causa um pouco de espécie é pensar que estas coisas aqui são também a década de 70, a Fatah e as outras que saíram dele, Hamas também, né? Mas de que hoje não se fala mais como se isso tivesse acabado, né? E estão lá todas as fotos dos mártires, as crianças são chamadas para serem mártires também, né, porque vão se colocar homens-bombas e tal. Então, como é que isso vem se desenvolvendo nesta região ali e dentro dessa questão? Mas fiquei muito em dúvida quando eu estava trazendo este autor, porque também me lembrava sempre da Malala, que é aquela menina lá no Afeganistão, que também foi vítima porque é uma outra questão, mas ao mesmo tempo ela é uma vítima de um terrorismo também, de que as mulheres estão neste lugar, não podem ir na escola, e ela, usando a voz como um contraponto, conseguiu um lugar... que o Talibã e o califado e tal são muito parecidos, né? Neste sentido, talvez não tenham, mas a técnica em si, de um tipo de terrorismo também, porque à medida que tu elimina um grupo feminino, no caso, da participação na vida social, enfim, política, e na escola principalmente, né? As mulheres não podiam ir na escola conforme o Talibã, é um jeito de terrorismo também, na minha opinião, né? Acho que muito sério. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, né? Claro que sim. Essa é uma questão que nós vamos debater na sequência, claro, né? E de como isso acabou, por exemplo, como é que na Síria isso é o locus, como é que é o simbólico do mundo hoje, Exato. em Bolzan.
Eu acho que tentei ficar na literatura mesmo, procurando um trabalho que pudesse assim, trazer esse diálogo, né? E eu só tenho ele eletrônico, né? Que é um livro publicado em 2005, na França, chama Yasmina Khadra, chama O Atentado. Né? Na realidade, esse é um escritor argelino, que o nome não é esse, ele tem um outro nome. O nome, na realidade, é um nome que ele adota da mulher, que é Yamina, aí virou Yasmina Khadra. Ele tem uma série de outros trabalhos, de romance no ar e tal, mas ele escreve uma trilogia sobre um livro sobre o Afeganistão, no regime talibã, um livro sobre Bagdá, sobre Saddam Hussein ainda, e esse L'Attentat, que é uma história interessante que coloca um pouco em pauta essa discussão que está sendo proposta. Ou seja, a história de um médico, cirurgião, em Tel Aviv, um médico palestino que vive em Tel Aviv, muito bem instalado, muito bem inserido na comunidade médica local, casado com uma palestina também, e que recebe um prêmio, inclusive, de uma sociedade médica, né, por reconhecimento do trabalho dele como cirurgião. E no mesmo dia que ele está recebendo o prêmio, a mulher viaja para a Palestina para visitar o avô. Só que, na realidade, ela não viaja. E no dia seguinte, ele está almoçando no hospital, e o Amin, que é o personagem, e escuta um barulho, uma explosão. E todos correm, vão olhar, e aí um segurança do hospital diz, acho que foi uma bomba que explodiu em algum lugar próximo aqui. E aí começa a chegar os feridos e tal, e ele atende todo mundo, está na cirurgia e tal. E aí, à noite, ele recebe um telefonema na casa dele, de um amigo israelense dele, amigo do hospital, chamando para ele ir ao hospital. Para ele precisava reconhecer um corpo. E quando ele chega no hospital, está a polícia israelense já lá esperando, e o corpo é da mulher dele, que em tese estaria na Palestina visitando parentes. E aí ele acaba preso pela polícia israelense, porque descobrem que a kamikaze que se explodiu foi a mulher dele era kamikaze. E aí ele entra em crise, quer dizer, ele acaba sendo torturado pela polícia israelense, mesmo ele sendo um médico, uma pessoa que está inserida, e ele não tinha nem a noção muito clara da questão palestina, porque ele esqueceu um pouco disso. E aí quando ele é solto, ele vai para a Palestina para tentar buscar as razões que a mulher teria se transformado nessa... Quer dizer, inserida dentro de Israel e... Claro, e aí os próprios colegas israelenses cobrando dele, porque ele, como alguém que recebeu os benefícios do Estado israelense, das condições, ele teria que ter uma atitude mais forte, né? O que simbolicamente seria, por exemplo, como alguém inserido na sociedade americana, Catherine, acaba sendo um homem-bomba quando ele cresceu, morou... Os franceses, os belgas. Claro. Mas é interessante que ele vai à Palestina e na própria Palestina ele descobre que a mulher dele é reconhecida como uma grande mártir, com cartazes pelas ruas, etc. Até há um filme do livro. Isso é verdadeiro. Ele foi transformado, está no cinema em 2012, e aí ele começa a ir atrás das origens, como a mulher dele se transforma nessa terrorista. E ela foi recrutada, na realidade, pelo sobrinho, na casa dele. E a casa dele estava servindo de lugar de reunião, ela estava patrocinando financeiramente. Então, o enredo dele é muito interessante nesse aspecto. Terminando o primeiro bloco, muito legal a abordagem que vocês trouxeram. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo, mas a gente já continua a discussão na sequência sobre esse tema terrorismo. Nós já voltamos.